Oi, eu sou Fernanda, eu sou do Camisa 8 e eu tô no 12 vezes. A camisa do Corinthians de 2011, o ano que a gente ganhou o título brasileiro. É uma camisa, não tinha nada demais, mas para mim foi muito importante porque foi assim, o primeiro grande título que depois da Copa do Brasil em 2009, mas título brasileiro, o primeiro título brasileiro que eu vi e foi a primeira camisa que eu tive do Corinthians. E não foi uma camisa original, foi uma réplica, mas eu tinha o quê? Tinha 14 anos e eu queria muito ter uma camisa para comemorar o título e tal. E aí eu fui e comprei uma réplica daquela e até hoje eu tenho. E para mim foi uma camisa marcante. Assim. Olha, eu gosto muito do escudo do Corinthians por ser diferente. Gosto do escudo do Vasco, mas eu vou escolher um escudo de um time inglês, porque eu gosto muito dessa coisa da simbologia, sabe? De um escudo que mostra muita coisa que consegue colocar um pouco da sua história ali. Então eu vou escolher o escudo do Southampton. Tem, tem ali a árvore, tem o rio, que dizem respeito à cidade, a bola, o cachecol. Então, assim, tem vários elementos que contam um pouco da história do time, do lugar onde ele é. E eu acho o escudo muito legal mesmo. Arena Fonte Nova, porque foi o primeiro estádio que eu fui. Foi o primeiro estádio que eu assisti um jogo de futebol. Foi a Arena Fonte Nova em 2018, assisti Bahia e Corinthians. Eu sou do interior da Bahia, então é muito difícil para eu acompanhar jogo. E eu viajei para ver Bahia e Corinthians e voltei no outro dia, então foi rapidinho. Mas ficou muito marcado para mim a Arena Fonte Nova. E depois eu fui lá de novo para ver a Copa América e eu vi Messi, que é um dos meus ídolos, assim. Então foi um estádio que tá no meu coração. Quando eu comecei a acompanhar futebol em 2009, Messi estava naquela fase, assim, inacreditável, né? E eu me encantei demais por aquilo. Pelo jeito que ele jogava, por tudo. Eu falei, cara, o que é isso? Eu comecei a acompanhar futebol pelo Corinthians, pelos times aqui do Brasil. E aí, quando eu vi o Barcelona, quando eu vi o Messi, eu falei, que é isso, né? Que esporte é esse? Esse cara é jogador? Ele é o quê? Então, assim, desde sempre, Messi. Eu tenho uma memória não tão boa para esse tipo de coisa. Então eu fui pelo que me marcou mais. Casim jogou no Corinthians e ele era muito ruim. Ele era muito ruim mesmo. Eu lembro que, nossa, quando o Casim jogava, eu falei, não é possível que esse cara é jogador profissional, porque ele era bem ruim. E eu já passei muita raiva com ele, então vai ser o Casim. Melhor time Barcelona de 2009 e 10. Pode ser que no ano seguinte ele tenha jogado melhor ainda, mas eu vou escolher o da temporada de 2009, especificamente do ano de 2009, porque foi o ano que eu comecei a acompanhar futebol. Então, assim, era um time espetacular e me marcou demais. O pior time, eu vou escolher o Corinthians de 2018. O Corinthians de 2018 foi horroroso. Era um time muito ruim. E eu dei a sorte, né, para não dizer o contrário, de ter visto os 2 jogos do time. As únicas 2 vezes que eu vi o Corinthians no estádio foi em 2018. E foi muito ruim. Os jogos foram péssimos, assim. Primeiro perdeu pro Bahia, aqui na Fonte Nova. E aí eu fui para São Paulo. Vi Corinthians e Vasco lá na Arena Corinthians. E assim, um jogo também muito ruim. Ganhou, mas foi muito ruim. Então, eu escolhi o Corinthians de 2018. O gol do Ronaldo contra o Santos em 2009, no Campeonato Paulista de 2009. E não preciso nem explicar como é que foi, todo mundo deve lembrar, mas foi aquele gol de cobertura que ele fez de fora da área e tal. Foi um gol maravilhoso e que quando você fala isso, né, um gol, vem na minha cabeça esse gol do Ronaldo. Foi um gol que eu comemorei muito. De novo aquela história, eu tava começando a acompanhar futebol, então tudo pra mim, essa sensação, sabe, de acompanhar os jogos, de torcer, era muito novo. E aquele gol foi, assim, espetacular, me marcou com toda certeza. Comemorei demais. O jogo Corinthians e Chelsea, na final do Mundial, foi um jogo
durante a semana, assim, eu não conseguia dormir por causa do Mundial, e aí teve a semifinal, que também foi muito difícil. E depois disso, eu só pensava nisso, né? Só pensava na final, e nossa, vai ser muito difícil, e será que o Corinthians vai conseguir? Era uma coisa que a gente queria muito, e foi um jogo, assim, inexplicável, né? O tanto que a gente sofreu naquele jogo, e a emoção também de quando o Guerreiro fez o gol, pra mim foi inesquecível. Então vai ser isso. Um ídolo. Como eu já coloquei o Messi lá no melhor jogador, eu vou colocar o Sócrates como um ídolo. Óbvio que eu não acompanhei a carreira dele e tal, mas foi a partir dele que me abriu os olhos para esse outro lado do futebol. Desde que eu comecei a gostar de futebol, a pesquisar, a ler, eu sentia falta do futebol relacionado com outras coisas, sabe? Não só essa questão dos 90 minutos, da bola na rede e tal. Isso é uma coisa minha, porque eu gosto muito de filosofia, gosto muito de sociologia, então eu estudo muito essas coisas. E eu sentia falta dessa aproximação com esse outro lado. E depois que eu me formei em psicologia, muito mais. Durante a graduação já fazia essas relações. E conhecendo o Sócrates, o que ele dizia, o que ele representava, o que ele acreditava, eu falei, é isso, sabe? É isso. Eu acho que é esse o lado que me mobiliza também no futebol, um lado que é muito importante. Então, ele me abriu os olhos para muita coisa, me mostrou que era possível pensar futebol de outro jeito, e por isso eu escolho ele. Um momento foi quando o Juninho Pernambucano me respondeu no Twitter. Eu mandei uma mensagem, ele começou a me seguir, e esse momento também já foi assim, porque, tipo, eu sou muito fã do Juninho também, não só pelo que ele fez dentro de campo, mas também por esse envolvimento dele com política, sabe, com essas questões sociais, porque ele é um cara que fala mesmo e que ele dá a cara pra bater nisso. Então, eu gosto muito dele. E aí eu mandei uma mensagem pra ele um tempo depois, falei, Juninho, pô, obrigada por... eu fiquei feliz por você ter me seguido, eu sou nordestina também, a gente, né, tem algumas ligações e eu sonho em trabalhar com futebol e você é um exemplo e tal. Mandei esse tipo de coisa pra ele e ele respondeu depois que eu não precisava me desculpar pelo incômodo, que eu falei lá pô, desculpa eu te incomodar aqui. Ele não precisa se desculpar. Disse que ficava muito feliz pela mensagem e que era pra eu continuar, né, acreditar no sonho, trilhar esse caminho que o futebol, esse outro lado do futebol era muito difícil, mas que valia a pena e tal. E ele fez até uma brincadeirinha ali, falou, você é psicóloga, você sabe bem disso. Foi uma coisa bem pessoal, sabe? Ele leu minha mensagem, ele pensou sobre aquilo e ele respondeu. Então foi um momento que me marcou demais, porque o cara é sensacional, assim. E eu fiquei muito feliz mesmo. Eu sonho com essa valorização da história do futebol, porque eu acho que tem muita coisa ali. Assim, futebol pra mim é mais do que 90 minutos, é mais do que 4 linhas, é mais do que 11 de cada lado. Tem história ali, sabe? São a vida das pessoas. E aí as pessoas que trabalham lá dentro dos clubes ou que trabalham fora também. Então, eu sonho com isso. Eu sonho com um dia que o futebol vai ser valorizado, respeitado. E acho que é isso. O Camisa 8, ele surgiu inicialmente como história do Fute 11 e surgiu em 2018, justamente por esse desejo de falar sobre a história do futebol. Então, em 2018 eu já tinha 9 anos acompanhando futebol, né? Acompanhando muito futebol, lendo muito sobre futebol. E eu percebia muito essa discussão clubista que eu não suporto. Já que meu time é melhor, porque meu time é melhor, isso pra mim, sabe, é o de menos. E eu sempre gostei desse outro lado do futebol, dessas histórias do futebol. E como eu lia muito, eu falei, cara, eu acho que eu preciso compartilhar isso com alguém. Porque também tem aquela questão de que eu sou mulher, eu sou muito jovem, e com os adultos, vamos colocar assim, os mais velhos do que eu, eles tinham aquela coisa de, nossa, o que você tá falando, sabe? Assim, porque como eu sabia muito, às vezes eu falava, não, mas não é isso não, porque em 2010 aconteceu isso. E aí eles ficavam tipo, licença. Eu falei, já que na vida real eu não tenho amigos pra conversar sobre futebol, eu vou vou usar o virtual. Criei o Twitter, comecei a compartilhar as histórias que eu lia lá. E aí era história de antigamente, era história de agora, era história de torcedor, era história de time, era história de quando o futebol se misturou com a política, com alguma outra coisa. E
foi crescendo isso de uma forma que eu nunca imaginei. Esse mês, o perfil completa 2 anos. 2 anos que eu compartilho histórias, que eu converso com as pessoas e que eu estou muito ativa nas redes sociais. E que eu entendi que virou um projeto. Sabe? Você falou aí, tipo, me conta um pouco do projeto. Pra mim não era nenhum projeto. Pra mim era um diário que eu entrava aqui, comentava ali, conversava com as pessoas e saía. Depois eu vi que é um pouco necessário, sabe? Assim, o tipo de história que eu conto e da forma que eu conto, que é uma forma bem descontraída, justamente para alcançar as pessoas mais jovens, para não se tornar aquela coisa distante, sabe? Eu vi que é um pouco necessário, porque às vezes eu coloco uma coisa do Botafogo lá, e aí vem torcedor de outros times falando, poxa, que legal isso, e torcedor do Botafogo também que não sabia. Então eu entendi que eu tenho um papel nesse compartilhamento da história e nessa abertura dos olhos das pessoas pro futebol do jeito que eu acho legal. E eu acho que é isso, assim, quem quiser dar uma olhada lá é @camisa_8 e é isso, você vai ser muito bem-vindo.